Olá, nono ano. Nossos assuntos agora são assuntos que eu vou pegar de anos seguintes e séries seguintes, que vão servir de base para vocês no primeiro, segundo e terceiro ano, ok? A parte de cálculos eu vou me limitar, porque são cálculos ainda que vocês têm que ser trabalhados em sala de aula, então a gente vai ficar só com a parte teórica. Pois bem, soluções. Quando a gente pensa em soluções, a gente pensa logo um sólido e um líquido, tal. Pois bem, toda solução é uma dispersão, que é uma substância diluída em outra. Existem tipos de soluções. As soluções verdadeiras, que são aquelas que estão entre 0 a 1 nanômetro, ou seja, água e açúcar é uma solução verdadeira. Por quê? Porque as partículas de açúcar diluída são bem menores, ou seja, elas estão dentro dessa escala. Soluções coloidais, elas estão entre 1 a 1000 nanômetros. Um exemplo de solução coloidal, a geleia, leite magnésio, uma pérola, tá? Mais na frente a gente vai ver os tipos de coloides. Suspensão. A suspensão são todas aquelas dispersões que estão acima de 1000 nanômetros. Exemplo, fumaça, poeira, e assim vai. Então, vamos escalar aqui como se fosse 1, 2 e 3. Então, dentro da escala, a gente tem o 1, que seria as soluções verdadeiras. 2, as soluções coloidais. E as suspensões. É só um esquema para vocês poderem fixar. Dentro de soluções, a gente tem uma coisa chamada coeficiente de solubilidade, que é representado por CS. O coeficiente de solubilidade é um limite que existe entre os líquidos para diluição de sólidos ou de outros líquidos, sendo que esse limite, por exemplo, 1 litro de água ele dissolve 2 colheres de açúcar. Se eu adicionar 1 colher, é uma solução insaturada, ou seja, o conteúdo não chegou ao ponto de saturação. No entanto, se eu colocar 3 colheres de açúcar, ela passa e cria um precipitado. Então, suponhamos que numa solução saturada, o líquido vai estar todo, tá, diluindo aquele disperso, aquele sólido. Está saturado. Eu tenho a mesma quantidade de líquido, no entanto, eu coloquei só 1 colher de açúcar. Então, você não vai ver partículas, é lógico. Então, ela está insaturada. Porém, se eu tiver 3 colheres de açúcar, vai criar um precipitado. Um precipitado. Ou seja, aquele restinho do fundo. Esse restinho é o que passou do limite, ou seja, aquilo que não foi diluído, que não foi solubilizado. Por quê? Porque atingiu o ponto de saturação. Então, é uma solução saturada com corpo de fundo ou precipitado. Pois bem, temos uns gráficos de representação. Esse gráfico, ele determina os coeficientes de solubilidade de várias soluções e a temperatura em graus Celsius. Então, A, B, C, D e E. Então, olhando para esse gráfico, qual apresenta maior coeficiente de solubilidade à mesma temperatura de que todos? Então, vamos passar uma setinha aqui. E aí você vê que o que apresenta maior coeficiente de solubilidade é o A. Qual apresentaria o menor? Ó, o B. Qual diminui o coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura? Vocês percebem que para cá é o aumento. Então, quem é que vai diminuindo com o tempo? Esse aqui aumenta, esse aumenta e diminui, esse aumenta e aumenta. Então, quem é que diminui com o passar do aumento da temperatura? O E.
Vocês percebem que esse B é o chamado, tá? Solução saturada. Abaixo e acima. Então, existem as insaturações e as supersaturações. As supersaturações é quando eu aqueço, eu utilizo temperatura para diluir aquele corpo de fundo. São as supersaturadas. Se você perceber o D, ele apresenta um aumento e depois uma redução. Então, são coisas simples para identificar. Então, quem é que mantém-se variável com o aumento da temperatura? O D. Quem é que diminui? O E. Quem é que aumenta? A, B e C. Quem é que apresenta maior coeficiente de solubilidade? O A uma temperatura tal. Tá? Porque se a gente for pegar outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, o A já não está participando. Então, quem seria o maior? O B. Tá? Então, cuidado com esse tipo de gráfico. Como eu havia falado para vocês, coloides. Os colóides é uma relação de disperso com dispersante, ou seja, aquilo que é diluído, o que é disperso dentro de um dispersante, de um líquido, ou de um líquido em líquido. Exemplo, 1 litro de água e 100 ml de álcool. O álcool está sendo diluído na água, porque aquele que apresenta maior quantidade é o que promove a dispersão. Os colóides apresentam-se em vários tipos. Aerosol, todo mundo já conhece, aquele aerosol que é utilizado, tá? Que a gente conhece como um spray, não é isso? Outro, a neblina, tá? Espuma, um tipo de colóide, creme de leite. Um outro, a pipoca, chantilly, tudo é espuma. Emulsão, um bem conhecido, maionese, sorvete, queijo, manteiga, do tipo sol, vidro, plástico, tá? Tintas, sangue, pérola, tá? É um tipo de colóide de tipo sol. Gel, rubi, alguns tipos de tintas também, a gelatina, creme dental, tá? Porque apresenta uma estrutura elástica. Propriedades coligativas. Nas propriedades coligativas são as relações de pressão, temperatura, tá? Que estão no nosso cotidiano. Um exemplo, a tonoscopia, refrigerante. A tonoscopia, todos eles aqui é a relação da adição de um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? É aquilo que não volatiliza. Exemplo, arroz, pedra, areia, o sal, tá? Então, o que acontece na tonoscopia? Quando você adiciona, vamos supor um líquido aqui, eu adiciono um soluto. Mas, ó, vou fazer um exemplo melhor. Aqui eu tenho um êmbolo e eu tenho um líquido. Esse líquido tem uma quantidade de soluto. E esse êmbolo vai sofrer uma pressão. O que acontece? Com o passar do tempo, você vai perceber, ó, que eu aumentei a pressão. E a quantidade de substância dissolvida foi maior. Então, o aumento, a adição de um soluto não volátil, a adição de um soluto não volátil a um líquido, ele promove um aumento de pressão. É isso? Não. O aumento de pressão aqui, tá? Promove a diluição desse soluto não volátil. Certo? Então, isso está relacionado, esse aumento da pressão, com a diluição. A adição de um soluto não volátil diminui
a pressão do sistema. Como assim? Se a água ferve a 1 atm, quando eu adiciono um soluto, essa pressão cai. Então, vai demorar mais para aquela solução começar a borbulhar, ou seja, ferver, porque eu adicionei um soluto. Um exemplo bem típico, arroz. Quando você coloca a panela com a água e ela começa a aquecer, na hora que você joga o arroz, para de ferver. Por quê? Porque você reduziu a pressão. Então, a adição de um soluto não volátil dentro de um sistema diminui a pressão. Então, vai precisar de um aquecimento maior e vai fazer com que essas bolhazinhas, elas começam a subir bem devagarzinho. Aí, quando chega aqui no limite, elas demoram a eclodir. Por quê? Porque como a pressão aqui caiu, para elas atingirem esse 1 atm, demora. Um exemplo típico é, por exemplo, você tem uma panela na beira do mar e outra em cima de uma montanha. Qual ferve primeiro? A de cima da montanha. Por quê? Porque aqui está 1 atm. E aqui, quando você vai aumentando a altitude, a pressão reduz. Quando a pressão reduz, as temperaturas de ação no meio ficam menores. Então, se aqui ela ferve a 100 graus Celsius, aqui a água vai ferver a 80 graus Celsius, porque a pressão vai estar menor. Tá? Isso relacionado ao meio. Ao meio. Aqui a gente está relacionando a ação de uma pressão por meio de um êmbolo, fazendo a diluição desse soluto não volátil. A embrioscopia já é a adição do soluto não volátil, aumenta a temperatura de ebulição. Como assim? Se a água ferver a 100, eu coloquei arroz, ela vai ferver a 110, 105, 120. Por quê? Porque o soluto não volátil aumenta a temperatura. A crioscopia. Existe uma diminuição da temperatura, tá, de congelamento. Como assim? Se você pegar um pedacinho de carne e colocar no congelador, ela congela rapidamente. Mas se você espetar aquela geladeira de carne, ela vai demorar, porque ela vai reduzir a temperatura para conseguir promover o congelamento. A osmoscopia é uma relação quanto a passagem de um solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado? Não, do menos concentrado para o mais concentrado. Como é isso? Eu tenho aqui, vamos supor, água bastante sal e aqui no meio eu tenho uma película. E aqui eu tenho uma água normal. O que vai acontecer? Como aqui tem muito soluto, que tem sal, ele tem o quê? Um aumento maior da concentração. Embora seja pouco líquido, o que vai acontecer? Vai ocorrer a passagem desse líquido para o menos, ou do menos concentrado para o mais concentrado. Por quê? Aqui tem menos solutos, aqui tem mais, então ele suga. Um exemplo, mar. Quando você entra no mar, você começa a perder água para o mar do seu corpo. Por isso a necessidade de tomar água, você sente sede, os lábios ressecam, porque você perde. A quantidade de sal que está disperso ali naquele marzão é enorme em comparação aos solutos que tem no nosso corpo. Um outro exemplo, os peixes de água doce, se colocar em água salgada, morrem. Por quê? Porque a água do mar vai puxar a água do corpo deles, eles vão morrer. Do mesmo jeito, se eu pegar um peixe de água salgada e colocar em uma lagoa, o que vai acontecer? Ele vai começar a absorver muita água, porque ele tem mais sal do que aquele meio. Então, existem essas relações das propriedades coligativas. Termoquímica, vocês estão vendo que são vários assuntos em que eu estou colocando só a parte teórica. A termoquímica é o estudo das variações de temperatura. Então, por exemplo, o processo de colocar uma bolsa de gelo sobre um machucado.
É endotérmico ou exotérmico? Aí temos os processos. O que é exotérmico? Exotérmico, o próprio nome já diz, libera calor para o meio. Endotérmico, endo, absorve calor. Tá? Calor é a mesma coisa que energia. Então, um exemplo bem típico, se você sentar num banco bem quente, ou seja, meio-dia, o que vai acontecer? Você vai se queimar, porque seu corpo tem uma temperatura menor do que aquele banco. E, segundo a física, tem que haver um equilíbrio, tá? Térmico. Então, o seu corpo vai absorver calor. Já se você sentar num banco à noite, madrugada, que está frio, você começa a perder calor para o banco. Então, exo libera, endo absorve. O gráfico representativo de uma exotérmica é esse. Essa parte é o reagente. E aqui o produto, que isso aí é a representação de uma reação. Você vê que é um gráfico decrescente. Essa relação entre o produto e reagente é chamada de ΔH, que é entalpia. Isso aqui é chamado de entalpia. É o grau de organização, tá, de uma partícula das reações. A relação dessa variação desse ΔH, que é a variação de entalpia, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Percebam que, se, por exemplo, eu tivesse aqui 30, aqui 50 e aqui 60, eu perguntasse para vocês, qual é o ΔH desse gráfico? Então, você ia pegar o produto menos o reagente. ΔH é quem? Quem é o produto? Ó, 30. Quem é o reagente? 50. ΔH vai ser igual a menos 20 mol quilojoule. Isso aqui é uma unidade que vem já na próprio gráfico. Então, vocês estão vendo que é negativo. Por quê? Porque ele está perdendo energia. Esse símbolo de negativo, dentro de uma reação, é o que? Identificando que há perda de energia, perda de calor. Então, significa dizer que o meu produto, a entalpia do produto, é menor que a entalpia do reagente. Já um gráfico endotérmico é o contrário, ó. Vamos supor que aqui seja 10, aqui seja 40 e aqui seja 50. Por que você está fazendo isso? Esse aqui é chamado de complexo ativado. A gente vai ver isso lá em cinética. De novo, ó, reagente, produto. Vamos ver. Isso aqui é um gráfico crescente. A minha variação do ΔH é a relação de produto menos reagente, não é isso? Então, quem é o produto? 40. Quem é o reagente? 10. ΔH vai ser igual a 30, positivo, que identifica que absorve calor. Então, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Outro detalhe, o ΔH maior do que zero. Aqui o ΔH é menor do que zero. Uma relação bem legal é isso que eu faço para vocês. Vocês lembram? Sólido para líquido, líquido para gasoso. Fusão, vaporização, tá? Condensação. É o que? Solidificação, sublimação e a ressublimação. Percebo que, nesse sentido, ocorre um aumento da temperatura. Então, o que acontece? Esse bloquinho de gelo, ele ganha calor, ele começa a absorver calor. Se absorve, para se transformar nesse líquido, a temperatura está aumentando, é um processo endotérmico. Esse líquidozinho, para vaporizar, ele precisa absorver calor. Então, nesse sentido, assim como a sublimação, é um processo endotérmico. Uma roupa no varal,
A roupa no varal é porque a água que está ali, ela tem que vaporizar e o tecido ficar sequinho. Então, é um processo endotérmico, ok? Já no sentido contrário, existe uma diminuição dessa temperatura. E é o que acontece, essa nuvem ela tem que diminuir a temperatura para formar as partículas de água. Então, se perde calor, é exotérmico. Um exemplo de exotérmico é todo tipo de combustão. O que é combustão? É queima. Tudo que você queima é um processo exotérmico. Assar uma pizza, queimar um palito de fósforo, papel, é exotérmico, tá? Gases. Quando você pensa em gases, é relações entre pressão, volume e temperatura. Existem 3 tipos de gráfico que definem os gases. Por exemplo, quando você solta um balão, você vê um balão subindo, 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 o que acontece com ele? Ele vai estourar. Por quê? Quando aquele balãozinho sobe, vai subindo, ele vai expandindo, porque a pressão ao redor dele vai ser menor. Aí a gente considera isso como rarefeito. Por quê? Porque as partículas aqui elas estão próximas, devido à pressão ser maior. A pressão é bem maior aqui. E aí o que acontece? Quando vai subindo, subindo, as partículas que estão dentro, elas começam a ficar afastadas uma da outra e começam a expandir até o balão estourar. Por quê? Porque a pressão ao redor é bem menor, então a pressão dentro do balão vai ser maior. Um outro exemplo é panela de pressão. Por que você coloca um feijão na panela de pressão? Para que o cozimento seja mais rápido. Tá? Por quê? Porque a pressão aumenta, vai lá para 2 atm. O que significa dizer? Que vai levar menos tempo de cozimento. E um outro detalhe, você pode ir lá e deixar em fogo baixo, que o tempo de cozimento vai ser o mesmo, de fogo baixo ou fogo alto, porque já pegou pressão. Depois que também outro detalhe, você não deve jogar água numa panela de pressão quando ela está chiando, porque ela pode estourar devido à pressão interna. Tá? Cuidado. Então, nós temos 3 gráficos. O primeiro gráfico é um gráfico isotérmico proposto pela teoria de Boyle. Boyle disse o seguinte, que a relação entre volume e pressão, tá, determina uma isotérmica. O que significa isso? Existe uma fórmula, que é a fórmula geral dos gases, que é PV sobre T igual a P', V', T'. Isso aqui é o inicial, isso aqui é o final. A gente não vai calcular, a gente só vai entender. O que acontece? Quando você tem um recipiente que você está aplicando uma pressão, você percebe que a pressão aqui é uma e aqui a pressão é outra, aumentou. O volume aqui é um e aqui o volume é outro. E isso está à mesma temperatura. O que está variando? Os 4, a pressão, o volume. Exemplo, nesse gráfico você percebe ó, que a pressão está aumentando. Já o volume, ó, com relação ao volume, ele está o quê? Ó, diminuindo. Então, toda vez que você vê um gráfico relacionando volume e pressão, em todas as partes desse gráfico, a temperatura vai ser a mesma. E isso é uma isotérmica. Isobárica. Isobárica tem a ver com quem? Tem temperatura agora aqui, tá? E aqui eu tenho volume. Isobárica, vou botar aqui temperatura constante. Ok? Isobárica é quando a pressão é constante. Se você perceber, o gráfico tem volume e tem temperatura, não tem pressão. A pressão está onde? Aqui. Então, significa dizer, em todos os pontos desse gráfico, a pressão é igual. Onde isso ocorre? Aqui, ó. Eu pego um balão e coloco ele num local que está 1 atm. Só que eu tenho um vasilhame com água quente e um vasilhame com gelo. Se eu colocar no vasilhame com água quente, ele começa a expandir, perigoso até estourar. Você percebe que o volume dele vai aumentando e a temperatura vai aumentando. Quando eu coloco ele num balde com gelo, ó, ele reduz o tamanho.
O volume diminuiu e a temperatura também, mas a pressão é a mesma. Por que isso? Porque a pressão e o volume, eles são diretamente, tá? Eles são inversamente proporcionais. E a pressão e volume quanto a temperatura, eles são direto, proporcionais. Então, como a minha pressão aqui, ela é, no balão, a pressão está igual, é 1 atm, tanto em P1 como em P2, o que está variando? A temperatura, tá? A temperatura está variando. E aí, o que acontece? A relação entre volume e temperatura, eles são diretamente proporcionais. É isso mesmo. Quem está na linha é inversamente. Se um aumenta, o outro diminui. Já quando eu estou relacionando com o denominador, ele é diretamente. Então, se o volume aumentar, a temperatura aumenta. Se a pressão aumentar, a temperatura aumenta. No entanto, neste sistema aqui, a pressão é igual. É por isso que é isobárica. Se você perceber aqui, ó, pressão e volume, o que acontece aqui, ó? São diretamente, não, são inversamente proporcionais. Você percebe que a pressão aqui é 1, depois a pressão aumenta. O que aconteceu com o volume? O volume diminuiu. Ó, a pressão está aumentando e o volume está diminuindo. Eles são inversamente proporcionais. A isocórica, que é a lei de Charles, é a relação entre temperatura e pressão. Ou seja, quem é que eu não estou vendo? O volume. Então, significa dizer que o volume inicial é igual ao volume final. Ok? Então, a gente tem exemplos, principalmente com... pronto. O aquecimento de uma chaleira na beira-mar e outra lá em cima da montanha. Você percebe que a pressão vai aumentando, tá? Aqui a pressão é alta, a temperatura é alta, e lá no topo a pressão é baixa, logo a temperatura vai ser baixa. Isso correlacionado se eu tivesse 1 litro aqui e 1 litro aqui. Então, olhando para esse gráfico, eu pergunto para vocês, quem é isotérmica, quem é isobárica, quem é isocórica? Você vê que aqui é pressão e aqui é volume. Então, vamos analisar. Se você olhar de 1 para 2, de 1 para 2, quando eu desço isso aqui... Ó, vou colocar colorido, fica mais fácil para vocês. Quando eu desço essa área aqui, você percebe que aqui está o quê? Ó, aumentando a pressão. Não é isso? Já quando eu olho para cá, ó, ele vai atingir um único ponto. Como ele atinge um único ponto e está relacionado ao volume, então aqui é isocórico. Significa dizer, em todos os pontos ele tem o mesmo volume. Então, quando eu olho para baixo, ele atinge vários pontos de pressão. Quando eu olho aqui, ele só atinge um ponto no volume. Então, isocórico. Quando eu relaciono de 1 para 3, você percebe que ele atinge vários pontos no volume. No entanto, atinge um único ponto na pressão. Então, de 1 para 3, se atinge só um ponto na pressão, ele é isobárico. Já quando eu olho essa curva, você percebe que o volume aumenta, tá? E a pressão também está aumentando. Quem é que eu não estou vendo aqui? Dos 3, a temperatura. Então, isso aqui é a isotérmica. Então, crianças, é o seguinte, esses assuntos... eu coloquei só a parte teórica de 4 assuntos, onde a gente vai explorar só a parte teórica, ok? Beijo, até a próxima.